Olá, meu povo amado, boa noite, graça e paz. Cá estamos Graças novamente, né, para a glória do Senhor Jesus. E hoje é um dia especial, porque hoje, além da sala de oração, nós estamos no segundo dia do nosso propósito, né? Que será 30 dias mais perto de Jesus. Então, você que vai nos assistir depois aí, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, Mateus capítulo 6, não é? Vamos falar sobre um tema muito prático, muito importante, que é Jesus e as finanças. Vamos falar sobre esse tema e entender biblicamente, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ô Pai, meu coração se alegra por saber que nós estamos firmes, reunidos. A igreja está convicta de que o Senhor está perto de nós. E esse propósito de 30 dias, Senhor, é para glorificar o seu santo nome. Nos ajuda a completar esse propósito, a permanecer fiéis nisso, para que se cumpra a sua vontade em nós. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E aí, gostaram da minha televisão aí? Legal, né? Então, tá bom. Vamos lá. Eu vou mutar vocês um pouquinho. Aliás, acho que tá bem silencioso. Não precisa mutar, não. Tá indo bem, né? Você vê que se fez um barulhinho, vocês mutam aí e a gente vai seguindo aqui. Tá bom? Vamos lá. Hoje vamos falar sobre o nosso segundo dia do nosso propósito. 30 dias mais perto de Jesus. Eu vou repetir mais uma vez. O nosso tema de hoje é Jesus e as finanças. Vamos abrir nossa Bíblia? Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 33. É um versículo bem conhecido nosso, né, irmãos? A gente lê bem esse versículo, mas é importante a gente falar sobre isso hoje. Jesus e as finanças. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 33. Enquanto você vai achando aí, você também pode anotar, você de casa vai nos ouvir depois, você pode também anotar esse texto, vamos trabalhar nosso tema em cima desse texto, tá bom? Diz assim, Mateus diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões roubam e furtam. 20. Mas acumulem para vocês tesouros na onde, gente? No céu. no céu. Aonde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, não são trevas. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ainda no mesmo contexto do dinheiro. Interessante isso aqui. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Fez uma pergunta o autor do texto de Mateus. Versículo 26. Observem as aves do céu. Não se semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que os pássaros? Que lindo isso aqui, irmãos. Vamos ler. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês preocupam com roupas?
Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, desculpe, que hoje existe e amanhã lançará ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Versículo 31, estamos finalizando. Portanto, não se preocupem dizendo o que comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o nosso Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O último versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas lhes serão acrescentadas. Não é? Então, é isso que nós estamos lendo aqui hoje, Mateus 6, 19 a 33. Leia depois com mais calma em casa, né? E vamos refletir. Então, vamos lá. Vamos para a nossa lição de hoje. Jesus e as finanças. Nossa visão do mundo está intimamente conectada com a maneira como agimos, as nossas decisões que tomamos e, como resultado, a nossa qualidade de vida. Para muitos cristãos ou não cristãos, não se mistura coisas materiais com espirituais. Ou, de forma ainda mais prática, não se mistura dinheiro com espiritualidade. Contudo, a maneira de Jesus ver questões materiais estava bem longe disso. Então, o autor diz: para ele, a forma como lidamos com as nossas finanças é apenas um reflexo de nossa vida espiritual. Ou seja, a nossa vida financeira é um reflexo do nosso entendimento em detrimento às Escrituras. Por isso que o tema hoje é Jesus e as finanças. Então, a Bíblia também nos aponta como lidar com as finanças, de que forma lidar com as finanças. O texto de Mateus, capítulo 6, 19 a 32, é muito claro, né? O próprio Jesus chega a dar o seguinte exemplo: poxa, se os passarinhos eu dou o que comer, né? Eu dou o sustento, será que eles são mais importantes do que nós, do que vocês, do que os seres humanos? Então, o que Deus quer dizer aqui? De que Ele é quem nos dá a finança. É Ele quem nos dá a saúde para trabalhar. É Jesus quem nos dá força. É Jesus quem nos dá capacidade física, mental e até espiritual para trabalhar e ganhar o nosso sustento. Para a nossa família, para ajudar as pessoas. Agora, nós temos que saber lidar com essa questão financeira. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que não sabem lidar com essa questão financeira? A Bíblia nos ensina isso. Então é isso que nós queremos refletir hoje, nesse segundo dia de propósito. E Jesus, sim, tem que estar mais perto das nossas finanças, não é? Para que a gente possa perceber qual é a boa, perfeita vontade de Cristo em nós, para que nós possamos saber lidar, né, com o nosso dinheiro, com a nossa finança. Tá bom? Bem, para ele, vou repetir mais uma vez, a forma como lidamos com as nossas finanças é apenas um reflexo da nossa vida espiritual, de como está o nosso coração e o nosso relacionamento com Cristo, com Jesus. A vida financeira do cristão é um reflexo e não um adversário de sua vida espiritual. Quanto melhor for a comunhão da pessoa com Deus, melhor estará a sua vida financeira. Eu vou dar um parênteses aqui. Por que ele disse que a nossa vida financeira é um reflexo e não um adversário de nossa vida espiritual? É porque muita gente, quando começa a ganhar dinheiro, perde essa essência, esse compromisso com Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Que Deus, eu preciso de um carro, preciso de um trabalho. Deus dá o trabalho, Deus dá o carro, Deus dá capacidade, Deus dá condições para essas pessoas, não é? E chega no momento de a pessoa buscar a Deus, independente do que ela tem, né? Ou que ela conquistou com seu suor, as pessoas parece que usam o dinheiro contra
a vida espiritual. Quando, na verdade, a nossa vida espiritual em Jesus tem que ser reflexo das finanças. Tem que refletir lá nas nossas ações financeiras. Não é? Então, o povo de Deus, o cristão consciente, sabe lidar com as finanças. É porque talvez a gente consiga? Não, porque o mundo, as dificuldades, o preço das coisas, as dificuldades governamentais, as dificuldades mundiais, falando financeiramente falando, ela é para todos, não é para pobre e rico, é para todos. Para todos. Porque quem era rico está ficando pobre, quem era pobre ficando mais pobre. Então, ele atinge todos nós, no modo geral que estou dizendo, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. A nossa vida espiritual, ou melhor, as nossas finanças não pode ser o nosso adversário da nossa vida espiritual. Muito pelo contrário. A nossa vida espiritual tem que refletir nas nossas ações financeiras. Independente de ser rico ou pobre, pois a bênção está mais na atitude da generosidade do que na quantidade de bens que a pessoa possui. Então, aqui é uma lógica muito específica. Nós vamos ver depois na Bíblia, não está aqui, eu estou acrescentando, tá, gente? Você pode ver que não está aí, vocês estão acompanhando, estou acrescentando algumas coisas, tá? É como eu faria aqui com a minha família. Os irmãos vão perceber depois, os irmãos podem depois procurar, a gente pode discutir sobre esse assunto depois, quando a Bíblia fala sobre finanças, sobre dinheiro, basicamente é sobre generosidade, não é? Então, não é aquilo que você tem, né? Mas é o que você faz com aquilo que você tem. Qual é o nível da nossa generosidade? Em todos os aspectos da nossa vida financeira. Qual é o nível? Não é? Então, é isso que vai definir uma pessoa próspera. Então, uma pessoa próspera, uma pessoa rica diante de Deus, não é aquela que tem automaticamente muito dinheiro, muitos bens. Mas é aquela que se contenta com o que tem e sabe administrar o que tem, mediante aquilo que a Bíblia nos ensina. É lindo isso, né, irmãos? Então, vamos pensar sobre isso. Bem, quebra-gelo de hoje, vou fazer uma pergunta, se quiser abrir o áudio e responder. Se vocês ganhassem R$1 milhão hoje, ou na Telecena, ou sei lá, na Mega Sena, não sei, trabalhou, sei lá, ganhasse R$1 milhão, qual seria a sua primeira ação? Primeira coisa que você faria? Quem pode falar comigo aí? Pode abrir o áudio agora, vamos conversar um pouquinho. O que você faria? Eu faria, primeiramente, daria um pouco para a moradora de rua, para aqueles necessitados que moram na rua. Muito bem. Para ajudar. Muito bem, Sara Costa Mello. E você, Lu, você faria o quê? R$1 milhão na sua conta. Ai, Deus. Os 10% primeiro seria do Senhor, porque ele que me deu, eu devolveria para ele de volta. Aí os outros 90% eu acrescentaria na vida dos meus amados que necessitados. Também. E fazer uma bela de uma viagem, que eu estou precisando. Boa, boa, boa. Mas o princípio é interessante. Olha como é o característica de um cristão, né? A gente tem aquela essência, por exemplo. Quem me deu 100% foi Deus. Então, eu vou, por gratidão, dar lá o meu dízimo, ou uma oferta que seja, independente da quantidade, se é 10, se é 20, se é 30. Mas aquele sentimento, né? Aquele desejo legítimo de dizer assim, poxa, se Deus me deu 100, eu vou repartir um pouco com Deus, no caso a igreja, né? A minha oferta, o meu dízimo, e vou repartir com as pessoas que eu amo, que eu gosto, família, e os meus desejos pessoais, vamos dizer assim, não é? Então é isso, gente, né? Eu sei que é um pouco difícil, mas Deus ele pode nos dar, Deus é Deus da riqueza, ele é o dono do ouro e da prata, né? Ninguém quer 1 milhão na conta, não, né? Deixa, ninguém quer. Eu! Vamos lá, vamos continuar, só para a gente descontrair aqui um pouquinho. Bem, fazer algumas perguntas para os irmãos, quem quiser responder, mas você pode depois responder para você mesmo, se puder responder aqui, seria interessante. Mas eu vou deixar a pergunta para vocês que estão aqui na sala ao vivo e para os irmãos que vão nos ouvir depois pelo YouTube. Para nossa edificação, depois de assistir, primeiro, Jesus falou sobre acumular tesouros no céu ou na terra.
quais seriam as formas de se acumular tesouros nesses dois lugares hoje em dia? É uma pergunta, né? Como que a gente acumularia esse tesouro, tanto na terra como no céu? Olhando para a sua vida financeira, onde você tem acumulado mais os seus próprios tesouros? Compartilhe, por exemplo. Né? Vou falar um pouquinho de mim, né? Quem quiser abrir o áudio aí e falar, pode falar à vontade. Vou te dar tempo aqui de falar. Essa questão do compartilhar, ela é muito séria, né? Porque, por exemplo, eu como pai de família, eu tenho os meus compromissos, por exemplo. Aqui em casa eu tenho a água, a luz, o telefone, a internet, a Netflix, eu tenho as compras, e aí vai, né? Ajudo na escola dos meninos, e aí vai, a gente divide aqui entre eu e a Mari. Então, eu já tenho isso na cabeça, assim, todos os meses eu tenho uma listinha para distribuir o valor que eu ganho mensal, né? E eu acredito que todo mundo tenha também essa dinâmica mensal aí para compartilhar, não é? Eu, Oséias, né? Dentro das minhas despesas, seja elas quais forem, prioritárias ou não, tá lá o meu dízimo, tá lá a minha oferta, a minha contribuição, porque eu acho muito importante. Mais uma vez, é um sentimento de generosidade, é um sentimento assim de retribuir, né, ou por gratidão, em agradecimento, né? Não que a gente paga a Deus, né? Porque Deus não se paga, Deus não se compra, né? Mas por generosidade mesmo, por esse entendimento. E é interessante que essa minha e essa nossa, muito provavelmente vocês também, estão aqui, são dizimistas, são ofertantes, esse sentimento não é uma coisa assim, obrigada, não é automático. É algo vivencial, é verdade, é verdadeiro, sabe? É algo que mexe, é uma necessidade, não é? E não é porque o pastor falou, não é porque o outro faz que eu tenho que fazer, embora o outro também seja exemplo para mim, né? Porque se ele faz, eu deveria fazer. É o correto? Vamos fazer. Mas é muito mais do que isso. É porque a palavra de Deus nos molda, né? Ela mexe, ela nos ensina. Então, é muito legal isso, irmão. Tá bom? Alguém quer falar aí sobre essa primeira pergunta? Pode abrir o áudio e falar. Bem, depois vocês podem compartilhar com alguém, né? A irmã pode compartilhar com a irmã Menezes, a irmã Luiz, com outras pessoas. A gente vai te compartilhando depois lá no grupo lá. Tá bom? Do WhatsApp. Segunda pergunta, para nossa edificação. Se houvesse um mediador, um medidor de ansiedade financeira, um medidor, qual seria a medição numa escala de 0 a 10? O que mais tem contribuído para esse nível de ansiedade? Tipo assim, o meu às vezes é 30, 50, o meu nível de ansiedade às vezes. A depender da situação financeira, né? Às vezes a gente tem assim, sei lá, programamos aqui, vamos comprar uma geladeira. Enquanto a gente não compra a geladeira, a ansiedade trabalha, né? Tô dando o meu exemplo aqui. Então, assim, a gente tem que se controlar, né? Vamos ler o que está escrito em Mateus? Quem pode ler para mim aí, por favor? Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 33. Nós já lemos, nem precisa ler, não. É aquela questão lá, né? Por exemplo, às vezes é assim, nós temos que manter o equilíbrio, porque se assim, no mês que você tem para comprar a geladeira que você programou, maravilha, vai lá e compra, né? Mas no mês você não tem como, né? Então a gente tem que deixar de lado a ansiedade e se manter no equilíbrio, né? Ou seja, mais uma vez, a nossa espiritualidade, quem nós somos como cristãos, o que nós aprendemos pela Bíblia, né? O que nós comemos todo domingo nos cultos, durante anos, nos ensina que aquilo que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo, ele ia na cidade, colhia oferta, fazia suas viagens. E quando não tinha oferta, o que ele fazia? Construía tendas para continuar fazendo o propósito de Deus. Ou seja, é aquela questão. No muito, glória a Deus. Vamos servir a Deus. No pouco, glória a Deus também. Se manter esse equilíbrio, né? A terceira pergunta do nosso devocional de hoje
se a forma como o meu coração está ligado às questões financeiras indica a minha saúde espirituais. Ou seja, quais seriam os exercícios que eu poderia e deveria praticar para aumentar essa saúde? Então, por exemplo, o caso da ansiedade. A gente tem que orar, né, gente? Vamos orar. Senhor, misericórdia, tira isso de mim, né? Porque eu sei que nesse mês eu não vou conseguir comprar tal coisa. Um exemplo, né? A gente tem que, primeira coisa, é orar. Pedir a Deus, graças, Senhor, me sustenta, né? E ter esse equilíbrio. Naquele momento que você conseguir comprar, você vai comprar, né? E até chegar lá, que Deus te dê esse equilíbrio. Vai planejando, vai colocando no lápis, vai poupando, né? Vai guardando ali todo mês um pouquinho e vai pedindo a Deus. Ou seja, mais uma vez, a nossa vida espiritual tem que desaguar na nossa vida financeira. Tudo isso é importante. Inclusive, eu vou até responder aqui uma pergunta de alguém que me fez algum tempo atrás sobre esse assunto financeiro. Perguntando assim, pastor Oséias, o cristão, ele pode comprar parcelado? Ele pode comprar prestação? E eu respondi, não. E agora? Ah, mas é pecado comprar prestação? Também não, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que você comprar, você tem que pagar. Então, qual a orientação que nós damos para quem me perguntou, vai vir depois, eu vou ver esse vídeo, para vocês que estão aqui? Se possível, comprar à vista. Não é? E quem utiliza o cartão de crédito, porque tem o crédito, obviamente, mas que tenha domínio, equilíbrio sobre isso. Aí me perguntam assim, poxa, mas é porque eu tenho uma casa que é financiada, então não é sua ainda, você não pagou. Sabe o critério? Não quer dizer que você não está pagando, não é isso, né? E uma vez eu vi até um pastor nosso falando sobre isso, eu achei assim, caramba, é interessante isso. É interessante isso. Então, assim, o cristão tem o dever de fazer o seguinte, de cumprir com a palavra. Comprou, pagou. Né? Então, para ninguém devais coisa alguma, não é bíblico? Não é isso? Então, é isso. Então, se você comprou, como hoje a questão do mundo gira em torno do cartão de crédito, né? Do giro do banco ali, do giro, né? Aquele limitezinho que você tem no banco ali, né? Que as empresas têm, que as pessoas físicas têm. Ok, desde que nós tenhamos um equilíbrio sobre as nossas finanças. E, mais uma vez, o bom senso e nosso equilíbrio, essa é a palavra que eu queria achar, nosso equilíbrio espiritual é que vai ditar o nosso equilíbrio também financeiro. Porque o nosso equilíbrio espiritual é bom, é sólido. Nós aprendemos coisas sólidas. Portanto, isso vai refletir na nossa vida financeira, não é? Eu sei que falar de dinheiro é difícil, né? Porque quem não tem dívida? Acho que eu não sei, eu acho que eu não conheço, não é? Mas agora existe aqueles que têm dívida e têm comprometimento para pagá-la, está trabalhando para pagar, né? Alguns de nós, ou nós cristãos, tivemos algum deslize, algum momento da vida financeira, né? E bagunçou a financeira, mas logo a nossa vida financeira, logo a gente, meu Deus, né? Senhor, eu preciso voltar ao meu equilíbrio, me ajuda, né? Porque eu preciso entrar de prumo de novo aqui, né? Isso estou falando de mim mesmo, inclusive, né? Hoje a gente está um pouco mais estável, mas já teve momentos difíceis na vida. Mas a gente vai aprendendo, né? A lidar com isso. Por isso que Jesus precisa estar mais perto das nossas finanças. Tá bom? Falta 7 minutos. Para a gente finalizar, tem mais uma pergunta, mas você pode ler lá depois no conteúdo e respondê-la, tá bom? Diz assim a pergunta, de uma forma prática, eu posso crescer pessoalmente na generosidade para ser mais parecido com o Senhor? Sim. Como podemos, como pessoa, como grupo, né, como igreja, também crescer na prática da generosidade? Ajudando ao próximo, né, irmãos? Se controlando, ajudando ao próximo como pode, não é? Sempre pensando no coletivo, ajudando quem você pode. E aí o Senhor vai nos dando graça. Bem,
duas ações para essa semana sobre esse tema, Jesus e as finanças. Primeiro, tome uma decisão na área financeira para essa semana que você crê que agradaria a Jesus. O que você pretende fazer? Compartilhe com alguém. Vocês podem compartilhar no grupo lá da igreja também sobre essas ações. Segunda ação. Que ação você, ou a igreja, o grupo, nós, poderíamos fazer com um ato de bondade para ajudar uma pessoa necessitada de forma exponencial? Pensem, planejem juntos algo que deixaria a pessoa que é alvo do ato completamente surpreendida. Ou seja, se Deus colocar no seu coração hoje, surpreenda alguém, né? Abençoe ele com uma cesta básica, abençoe ele dando uma ajuda. Eu não sei, o que Deus colocar no seu coração. Tá bom? Claro que eu sei que vocês fazem isso frequentemente, diariamente, semanalmente, não é? A gente está lidando com muitas pessoas, né? A maioria aqui lidar com o público, com pessoas. A gente está sempre ali ajudando com uma coisinha, né? Se não é um parente, se não é um amigo, se não é um vizinho, é uma pessoa conhecida, então a gente está sempre ajudando, né? Mas se você sentir no coração de ajudar, ajude mesmo, porque é importante. Tá bom, gente? É isso, a nossa aula de hoje e o nosso segundo dia do nosso propósito é essa, tá bom? Vamos abrir os áudios aí para a gente fazer uma oração, dá tempo ainda, não é? E vamos continuar firme nesse propósito, né? Então, será 30 dias. Então, até o dia 2 de março, nós estaremos firme todas as 8 horas. Claro que nem todo mundo consegue fazer as 8 horas cravado, né? Mas eu prometo a vocês, eu estou até me policiando para que eu possa enviar para vocês os conteúdos às 20 horas. Tá bom? Aí quem quiser fazer depois, quem chegar do serviço, quem depois da janta, né? Quem costuma dormir mais tarde, fazer um pouquinho mais tarde, tudo certo. Quem estuda, de repente, geralmente quem estuda, né, tá estudando, quer fazer mais tarde, não tem nenhum problema, tá, gente? É só um propósito de liberalidade às 20 para que vocês tenham esse conteúdo em mãos, tá bom? Vamos orar? Agradecer a Deus, então, por isso, por esse culto de oração, não é? Vamos colocar aqui esta oração para aqueles que estão enfermos, pela vida da irmã Fátima, né, pelo milagre, para se cumprir a vontade do Senhor. E agradecer a todos, né, que estão aqui, as famílias, os irmãos, que nós possamos permanecer firmes em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Pai. Mais um dia nós nos encontramos para te exaltar o seu santo nome e glorificar o seu nome. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Ó Deus, estamos hoje no segundo dia do propósito mais perto de Jesus. Pai, a primeira oração que eu faço é que tu possa olhar para as nossas finanças. Que a nossa vida financeira esteja em consonância com a nossa vida espiritual, a fim de que o seu nome seja glorificado. Que possamos honrar com os nossos compromissos. Senhor, oramos por aqueles que estão desempregados. Abre a porta do emprego. Dá uma oportunidade, uma chance, Senhor. Pai, aqueles que às vezes estão um pouco endividados, porque houve uma situação, um momento difícil, e se endividaram, Senhor. Senhor, abençoa os teus servos para solucionar isso. E nós sabemos, e tu sabes melhor do que nós, Senhor, de nós mesmos, que tu conheces, sonda o nosso coração, e tu sabe que no fundo os teus servos, a tua serva, os teus irmãos, querem honrar com compromisso. Senhor, nós te abençoamos, somos fiéis a ti, temos um coração generoso, portanto, nós queremos pedir, Senhor, que Jesus esteja presente em nossas finanças. É nisso que cremos e é nisso que nós oramos nesta noite. Pai, aproveita e ora para a nossa irmã Fátima, que está em estado grave de saúde, internada no hospital, a mãe do Dinho. Senhor, que os teus anjos, conforme a tua vontade, conforme a sua misericórdia, estejam as suas mãos sobre a vida dela, Senhor. Mas também oramos pelos familiares, pelos filhos, pelo esposo, pelos netos, pelas famílias. Os familiares e a família que estão chorando, porque está passando esse momento difícil, Senhor. E assim como a família do Dinho, alguns de nós, outras pessoas estão chorando por ente querido.
que está internado no hospital, que está em estado grave no hospital. Nós rogamos misericórdia, Senhor. Olha para nós com um olhar de gratidão, de misericórdia, Senhor. Nos acude, nos ajuda, Senhor. Oh, Deus, a nossa finança, a nossa família, os nossos amigos, nossos familiares sejam abençoados e alcançados por Ti conforme a Tua vontade. Por isso, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, família amada. Viu? Vamos acreditar, vamos permanecer firmes em nome de Jesus. Alguns dos irmãos que estavam aí de quarentena do Covid já estão na ativa, já estão bem melhor, graças a Deus. Eu também estou bem melhor, graças a Deus. Aqueles que ainda estão, vamos continuar orando, não é? E vamos nos encontrar no domingo lá na igreja. Mas vamos nos falar todos os dias, 8 da noite, durante esses 30 dias. Vocês não abusam de mim, não, porque 30 dias eu estou com vocês. Tá bom? Beijo no coração. É muito bom. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Tchau, gente. A paz. Obrigado, viu? Pelo comprometimento. Paz perfeita a todos. Amém. Paz perfeita de Cristo. A paz. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Madá. Tchau. Tchau, Netinha. Tchau, irmão Menezes, irmão Fátima, irmão Lourdes, Sarinha, Joabe, todo mundo. Tchau. Beijo. Beijo.